Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, ferroviários! Bom dia! Câmbio! O que eu vou falar, vou parecer o Capitão Gancho aqui, vou pegar muito gancho do que ele falou, entendeu? Então, algumas coisas que eu vou estar falando, vocês vão fazendo o link daquilo que ele passou. Gente, o que nós estamos vivendo hoje, no nosso processo de concessões e terceirizações na ferrovia, ao longo da ferrovia também, ele não é novo. Coincidentemente, há 100 anos atrás, nós ferroviários, estávamos passando pelo mesmo processo que estamos hoje, sem tirar nem colocar. No Brasil, na década de 20, nós passamos a discutir as ferrovias. O Brasil da década de 20, o café correspondia a 50% das exportações do Brasil. A partir daí que surgiu o interesse, já tinha, né, a ferrovia de Mauá, mas que o interesse maior do Estado e os empresários em fazer ferrovias, para transportar especificamente café. E assim foi feito. E hoje não é diferente. O que nós temos hoje? Qual é o foco hoje dos empresários? Né? É o quê? A soja e o minério de ferro. Então, você faz um link de 100 anos atrás com hoje, você não vê diferença. E aí, o que aconteceu há 100 anos atrás? Dá uma passadinha aqui. Há 100 anos atrás, que eles fizeram a ferrovia para transportar café e outras mercadorias, as pessoas, a sociedade, também começou a buscar o direito de andar de um trem passageiro. Porque o único transporte era carroça. Então, eles viram no trem de passageiro uma oportunidade de encurtar suas cidades, de poder estar se locomovendo de uma forma melhor. Que não é diferente de hoje. Hoje, o que nós estamos discutindo aqui? A mesma coisa que discutiram há 100 anos atrás. Então, você vê que o Brasil de 100 anos atrás é o mesmo Brasil de hoje. Você vê que a burguesia, os interesses pessoais de certas classes são os mesmos interesses pessoais das classes de hoje. Tem um pouquinho ali uma comparação, produção de café em 1920, exportação mundial, Estados Unidos. Produção de soja, 42% da produção do Brasil, produção mundial, a exportação corresponde a 52% do mercado mundial. Maioria para a Ásia. A diferença aí um vai para a Europa, um vai para a Ásia e outro ia para os Estados Unidos. E o café para a soja. A diferença, a porcentagem é pouca. Ele era a porcentagem do Brasil e aqui a porcentagem mundial. Transporte de aves, cafés e outras mercadorias, que era antigamente. Hoje nós temos soja, minério de ferro e outras mercadorias. Nesse detalhe aí, é interessante porque é o seguinte, não falei um pouco de mim, né? Trabalho na Vale do Rio Doce desde os 14 anos de idade, o ano que vem faz 30 anos, e pela misericórdia de Deus, sorte minha, azar da Vale, eu permaneci até hoje, entendeu? Então, trabalhei muito na esmerilhadora de trilho, depois eu vou falar um pouco. Então, o que acontece? Quando eu entrei na Vale, eu via muito na Vitória Minas, na cidade de Tumiringa. Na madrugada desta quarta-feira, 8, um trem de cargas da Vale pegou fogo e ao menos 18 vagões ficaram completamente destruídos. A produção, o transporte de minério de ferro nesse período era 3 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas. E aí veio o desafio de bater 7 milhões de toneladas. O presidente da Vale na época era o Roger Guinelli. Eu lembro que nessa época, quando você batia uma meta, parava-se toda a Vale do Rio Doce e era festa o dia todo. E quando bateu 7 milhões de toneladas, eu nunca mais vi carregar lajota na ferrovia Vitória Minas. Nunca mais vi. Eu passei a ver os caminhões encostando e sendo carregados através de caminhões. Por aí, você vê claramente o monopólio em cima
do minério de ferro. A prioridade é o minério de ferro. A maioria das nossas ferrovias ativas hoje, elas estão ligadas diretamente ou indiretamente, de alguma maneira, a transporte de minério de ferro, transporte de grãos, soja, produtos. Lá em Vitória, participo muito da perícia trabalhista, periculosidade, insalubridade, recuperação salarial. E aí você tem uns silos lá. Você tem os silos onde recebe a soja, exporta, e você também tem os silos que recebe ajuda na produção de soja, faltou a memória agora, insumos, fertilizantes. Isso aí, fertilizantes. Então, exportando fertilizantes e exportando soja e importando fertilizantes. Antigamente, em 1920, os trabalhadores lutavam por melhores condições de trabalho. Está diferente hoje? Não está diferente hoje. Para vocês terem ideia, a necessidade do transporte de café na década de 20, nós chegamos no Brasil a 30 mil quilômetros de ferrovia ativa. Você fazer uma ferrovia em 1920, se hoje já é difícil, imagine em 1920. Só que em 1920, eles foram muito mais ágeis do que hoje. E aí o que aconteceu? Como é que foi parar? A gente teve esse boom da ferrovia e, de repente, boom, caiu para baixo. Caiu. Veio a crise mundial de 1929. Essa crise mundial de 1929, que levou a esse colapso mundial, os Estados Unidos, como era o maior consumidor de café do Brasil, parou-se a compra. Essas ferrovias, aí que está. Como eles não investiram em trem de passageiro e outras mercadorias, é o que eu costumo falar. Padaria que só produz pão está fadada a quebrar. Está destinada a quebrar. Então, como eles focaram só em minério de ferro, o trem de passageiro foi por insistência da sociedade, com a crise de 1929, ela ficou insustentável. Porque só produzia uma coisa, não tinha um produto bem variado, não tinha um fluxo grande de passageiros para poder estar sustentando aquilo. E aí, em 1929, na década de 30, começou o colapso das ferrovias brasileiras, que o Brasil dava a concessão, as empresas privadas inglesas, e entre outras, faziam a ferrovia. Na partir da década de 30, eles começaram a entregar essas concessões para o governo começou a pegar essas concessões, só que, na época, as concessões não tinham uma multa e uma obrigatoriedade da entrega da ferrovia, das condições da entrega da ferrovia. Diferente de hoje. Tudo bem que não se cumpre ao pé da letra, né? Que a multa, se não me falha a memória, era 5 milhões por quilômetro, agora caiu para 1,5. Estou certo? 1,5 quilômetro. Então, assim, está cumprindo para inglês ver. Na verdade, não está muito diferente lá da década de 30. E aí o que aconteceu? O Brasil, ele teve um boom um pouco maior na década de 40, no último período do Getúlio Vargas, que foi criada ali a CSN e a Vale do Rio Doce, que coincidentemente é a única que hoje tem um transporte de trem de passageiro interestadual. É a Vale do Rio Doce. As outras, tem até uma música do Agnaldo Timóteo, que ele fica muito impactado com o fim do trem de passageiro de Minas para Bahia. De Minas para Bahia. Ele faz até uma música. Tentei baixar para poder estar tocando aí, mas não consegui, não. Ele faz uma música. E esse processo de concessão e privatizações das ferrovias, ele caiu, e nós estamos agora na parte que nós estamos repetindo em 1920. Eu não sei, quando nós não estamos em 1929, em 2029. 2029 vai vir. Mas nós temos o exemplo lá atrás
para não quebrar a cara aqui na frente. Que tem muita gente aí que fala que nós estamos vivendo já numa bolha, né, que pode vir uma crise de uma para outra e tal. Então, pelo exemplo do século passado, nós devemos criar métodos para quê? Para não cair no mesmo erro no futuro. Então, senhores, como vocês podem ver, isso que nós estamos discutindo hoje não é diferente de 100 anos atrás. A elite burguesa é a mesma, os nossos problemas continuam os mesmos, infelizmente os governos estão aí e as leis sendo criadas para proteger e priorizar os interesses deles, e nós estamos, como sempre, fazendo nosso trabalho, brigando pela sociedade, brigando pelos trabalhadores, criando um bem, uma sociedade mais justa para todos. Agora, eu vou estar falando mais especificamente sobre a renovação da concessão da Vale e da VLI. Não sei se vocês sabem, a Vale do Rio Doce, ela corresponde, o mundo consome aproximadamente 900 milhões a 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale, ela corresponde aproximadamente a 30% disso tudo. 30% disso tudo é dela. A Vale parou de existir. As outras vão ficar felizes? Não, porque eles não têm braço para entregar esse minério de ferro que a Vale talvez não entregue. Então, por isso, quando tem uma barragem, alguma coisa, um protesto que se prolonga, o preço do minério de ferro vai lá em cima. Eu costumo falar que o maior investimento que a Vale fez foi Brumadinho. De verdade foi. O minério estava a $80, pulou para quase 200. E ela aprendeu isso. Ela aprendeu. Nesse ano, no próximo ano, ela lucrou 120 bilhões. Pra vocês terem ideia, nesse último trimestre, ela lucrou 13 bilhões. Nós temos um jornal no sindicato que ele dá o cronograma por minuto, por segundos, de quanto ela está lucrando. Depois vou baixar ali, vou trazer para os senhores, para vocês verem o quanto nós estamos falando, o quanto que ela já lucrou. Então, o que acontece? A Vale foi privatizada em 97 e tinha uma concessão de 30 anos. O que acontece, gente? A gente olha para a Vale como uma superpoderosa. É colocar na mente da gente como uma superpoderosa. Não é? É. Faça a avaliação, senhores. Veja bem. A Ford. Chegou um momento que, por interesse ou outro, econômico, político, não interessa, ela juntou os panos de bunda dela e foi embora. E foi ser Ford em qualquer outro lugar. A Mittal, se quiser fazer a mesma coisa, junta os panos de bunda dela e vai ser Mittal em qualquer outro lugar. A Vale do Rio Doce, não. Ela não tem esse poder. Ele não pode falar assim, eu vou sair daqui do Espírito Santo, de Carajás, e você Vale lá no Cafundó de Judas. Ela pode fazer isso? Não pode. A Vale está amarrada ao Estado. A Vale está amarrada à sociedade brasileira. Só que é vendido de uma forma que ela foi privatizada e que ela é 100% independente. E não é. E não é. O ex-governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Artung, deu uma nota no G1 que vai sair. Ele é conselheiro da Vale. Ele vai sair de ser conselheiro da Vale porque ele não achou, ele ficou incomodado com a atuação do governo federal na Vale. Ficou incomodado e por isso vai sair fora. Ganha quase 100 mil reais por mês para ir lá 1, 2 vezes por mês. Estou errado, Júlio? Então é isso aí. E ele vai sair. Cara, que saia. O governo está mais que certo em interferir na Vale. Qual a diferença de uma concessão de uma linha de ferro para uma rodovia? Os contratos, as concessões são muito frágeis. São muito frágeis. Conversando com o Herbert ontem sobre a questão das legislações, das concessões, ele tocou, por exemplo, que no acórdão 1366 de 2023, a empresa dona da concessão, ela não pode fazer o estudo
para viabilizar a renovação? Esse estudo tem que ser independente. Mas o que tem é o estudo da empresa. Parecido com isso, a Vale também tem estudos e mais estudos que ela, por exemplo, não queria fazer trem de passageiro noturno, que falava que não tinha demanda para isso. Mas vamos lá. Então, a concessão, ela não é diferente da concessão de rodovia. E nós temos que olhar para a concessão da Vale igual a gente olha para qualquer outra concessão. Onde quebrou o contrato, vai lá e pune, cobra, entendeu? Não renova. E a concessão das minas de ferro? É diferente? Eu pergunto para vocês hoje, se o governo não renovar a concessão da mina de ferro, das minas de minério de ferro, e não renovar a ferrovia, o que é a Vale? O que passa a ser a Vale? Uma logo. Uma logo. Apenas uma logo. Mas eu vou criar outra empresa. Vou criar outra empresa de mineração, transporte de carga. Isso não está sendo viável para mim, mas não. Só de acionistas nesse período de 23 anos, 24 anos, 27 anos de concessão, a Vale ela distribuiu em dividendos mais de 200 bilhões. De 2015 para cá, com o fechamento desse ano, ela vai estar chegando, 2015 para cá, gente, ela vai estar chegando a $1.000 trilhão de lucro. $1.000 trilhão de lucro. O imposto que ela paga por isso é irrisório perto desse lucro todo. E totalmente irrisório. Então, nós temos que, sociedade e as autoridades parlamentares, têm que olhar para a Vale, mostrar para ela um outro contexto. Para quê? Para poder cobrar mais, para poder punir, caso for necessário, e, como a moça falou, dependendo do que for, não renova a concessão. Traz uma empresa que faça uma proposta melhor. Em qual sentido? Comunidade, trabalhadores, retorno, repasse para o governo federal. Qual o repasse que a Vale dá para o governo federal? Os royalties? ICMS? Tem a Lei Candir, desde na década de 80, Lei Candir, que os produtos que não são beneficiados, eles são isenção de impostos, são isentos de impostos. Não sei se o minério de ferro, estou pesquisando aí, se enquadra nisso, mas eu tenho quase certeza que se enquadra. Então, são séries de isenções que essas mineradoras, essas transportadoras têm, que para a sociedade não vale de nada. Não está trazendo nada. Estou gerando emprego. Não, você está precisando de emprego. Você não está gerando, não. Você está precisando. É diferente. Porque se aparecer uma máquina que o cara fala, pessoal, essa máquina aqui você pode comprar ela, que você pode mandar embora 300 pessoas. Ela manda no outro dia. Então, isso não é motivo de se vangloriar. Não é. Então, vamos lá. A Vale aproveitou o governo Bolsonaro e renovou a concessão em 2020. Gente, ela foi extremamente benéfica para a Vale e maléfica para a sociedade e o trabalhador. Por quê? Naquele momento, era um momento de você alinhar os bigodes. Você ouvia a sociedade, ouvia o trabalhador e ouvia a empresa. E a hora do governo federal, ele exigia mais coisas. Não exigiu nada. A exigência dele no estado do Espírito Santo, por exemplo, foi fazer uma ferrovia litorânea, que ela falou que vai fazer, porém, não dá certeza de administrar. E o nosso vice-governador fala com a boca lá no canto, se vangloriando disso e tal. Gente, ele não fez nada. Absolutamente nada. Em dezembro de 2005, foi feito um estudo, foi assinado um acordo de compromisso para fazer um estudo de uma ferrovia litorânea. Em 2006 começou, em 2007 terminou. 780 milhões seria o custo, passaria em 11 cidades, porém,
Isso seria feito. Aí ficou um pouco agarrado em questões ambientais. Aí veio a crise de 2008, o projeto foi engavetado. Foi engavetado. Com Mariana, em 2015, voltou-se a se falar desse projeto, que é do interesse dela. Porque se tivesse essa ferrovia litorânea, lá para Anchieta, que tem as 3 usinas da Samarco, que ela recebe o minério pelo mineroduto, a Samarco não estava parada hoje, apenas com uma usina. Não teria ficado parada 1 minuto. Não teria ficado parada 1 minuto. Ela estaria recebendo o minério através da ferrovia, que é o objetivo. Então, ela é totalmente dependente, a Samarco, que 50% da Samarco é da Vale do Rio Doce, dependente dessa ferrovia. Aí eu pergunto para vocês, o que o vice-governador conquistou para nós? Nada. Porque isso aí ela já ia fazer mesmo. Não conquistou absolutamente nada. Então, assim, essa renovação da Vale, ela não trouxe nada para a sociedade. Nada, nada. Não, uma coisinha ela trouxe. A gente pediu reunião com o governo do estado, na época, Renato Casagrande, e para a gente mostrar as nossas pautas, né, que seria de interesse, e dar informação para ele também. Porque não é o suprassumo. A empresa vai dar a informação que é do interesse dela. Não vai dar a informação que é do interesse da sociedade, que é do interesse dos trabalhadores. Hoje o Renato Casagrande ele é um neoliberal no Estado do Espírito Santo. A verdade é essa. E aí o que acontece? Não nos recebeu. Covid e tal. Não recebeu o sindicalista Covid, mas no outro dia estava fazendo reunião com o empresário. O empresário não passa Covid, não. Nós mostramos um projeto derrubando todos os argumentos da empresa de um trem noturno. Que é o que ela sempre alegava que não tinha necessidade, não tinha demanda. Nós mostramos, olha, principalmente no período festivo, no período de grandes procuras, de férias, carnaval, ano novo, essa parada toda. Imagina um mineiro saindo de Governador Valadares, se o trem sai 8 horas da manhã de Belo Horizonte para o Espírito Santo, provavelmente sairia 7 horas da noite, 8 horas da noite de Belo Horizonte para o Espírito Santo. Aí eu calculei que chegaria em Valadares 3 horas da manhã. Ele poderia pegar esse trem 3 horas da manhã, Valadares, chegar em Vitória 7 horas da manhã, curtir as praias, curtir o que tem que curtir, passear, e pegar o trem de passageiros 7 horas da noite na estação Pedro Nolasco e voltar. Chegava em Valadares 1 hora da manhã e trabalhava ainda. Então, eu falo para vocês, tem demanda? Lógico que tem. Não tem demanda, você ficar satanizando o negócio. Mas demanda. Então, a gente enviou para uma pessoa esses argumentos todos, esse estudo, que enviou para a secretária dele na época. Mas não recebeu. Mas aí depois, na concessão, a gente viu o projeto lá. Então, o único projeto que eu tenho conhecimento que, de fato, trouxe um benefício real, construtivo para a sociedade mineira e capixaba. O Zema não precisa nem falar, né? Indiscutível, ele não pensa no trabalhador, não pensa na sociedade, só pensa no umbigo dele. Só para vocês terem ideia como que cresceu a empresa, só puxando um pouco do assunto, na época da transição das TVs de tubo de imagem para as TVs de plasma, ele ia para as cidades do interior com a loja e vendia, arrematava os lotes das televisões de tubo de imagem e mandava para as lojas dele do interior. Aí chegava um senhorzinho, o vendedor mostrava de plasma, não, que é dali. Aí o cara, lógico, essa aí que é boa mesmo, essa aí que é top de linha, vou comprar. Então, vou comprar. Vendia pelo mesmo preço da de plasma, quase. Então já estava comprando num preço bem barato, que estava, né, praticamente obsoleto no período, e vendia. Então com isso ele aumentou muito. Você via muito, você não via Zema em Belo Horizonte. Você via em Aimorés, você via em Conselheiro Pena, só cidades ali com 17 mil, 20 mil, 15 mil habitantes e fazia festa. Mas vamos lá. Então, voltando para Vale do Rio Doce, e fazendo agora um mix entre Vale e VLI FCA, quando a VLI foi privatizada em 96,
a FCA, não existia a VLI, era a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, e a Vale foi privatizada em 97. A Ferrovia Centro-Atlântica, na concessão, a Vale tinha que dar direito de passagem para os trens da VLI. E assim sempre foi feito. Quando foi para o ano de 2004, 2003, a Vale arrematou a VLI, ela comprou a VLI. E ali começou a ter alguns investimentos, né, de manutenção. Eu mesmo tive a oportunidade de ir lá para Araguari, com a esmerilhadora de trilho. O trilho lá era, quanto que era 68, lá era 30 e pouco, 40 e pouco, não lembro agora de cabeça. Então, a gente esmerilhando o trilho, ele aguentaria mais 2 anos lá, sem trocar. Uma esmerilhadora de trilho hoje, quando eu até vejo as pessoas falando, tem que renovar, se não tiver o aporte do governo, não consegue renovar, não consegue construir uma ferrovia. Uma esmerilhadora de trilho hoje, com 90, 96 esmeril, 120, 130 milhões de reais. Então, consome um gasto muito, muito elevado para você manter essa ferrovia. E você, é claro porque você precisa de uma ferrovia, de uma máquina dessa, de alto potencial, porque transporta cargas muito pesadas, como minério de ferro. Diferente de umas ferrovias que transportam os materiais, né, e transportaria trem de passageiro. Talvez não necessitaria tanto disso, porque nos metrôs também tem a esmerilhadora, e você não tem a esmerilhadora nesse potencial, porque não tem necessidade. E aí o que aconteceu? Foi feito esse mix, a Vale comprou a VLI, com esse direito de passagem. Com o tempo ela viu que necessitava de parceiros para poder compor esse crescimento da VLI. É o que ela fez, jogou no mercado, criou a VLI, até então era só a FCA, criou a VLI e fez esse mix, esse holding de empresas. Hoje, como que está hoje as ações, as divisões acionárias da VLI? Nós temos o Brookfield, 30%, a Vale, 29%, BNDES, 8%, FGTS, 16% e Mitsui, em torno de 7%. Então, você vê que a Vale ainda é praticamente quase dona da VLI, porque a Mitsui também faz parte da Vale. E aí o que acontece? Então, a gente perdeu a oportunidade na negociação da Vale, o governo federal está exigindo ali. E aí o que acontece? A gente perdeu a oportunidade, passou o bonde, e a gente entra na concessão da VLI agora. Hoje, para o Estado do Espírito Santo, melhor que a VLI não estivesse lá. Por quê? Ela promete 100 bilhões na concessão. 95 bilhões em materiais rodantes, que é o quê? Vagão, locomotiva, né, máquinas. 5 bilhões a partir de 2040 em infraestrutura. Quer dizer, eu posso ter um galpão que vou ter que melhorar, eu posso ter alguma coisa que vou ter que fazer, então ela vai usar o que tem e depois dar uma melhorada. Aí a Vale teve uma cisão e começou a transportar apenas trens de minério de ferro e carvão. Ela passou toda a carga geral, passou mesmo. Toma. Toda a carga geral para a VLI. E aí o que aconteceu? Se nós tínhamos uma área com 600 trabalhadores da Vale, que ganhava em média R$4.000, ou eles foram demitidos, ou foram absorvidos pela VLI, de alguma forma, para ganhar 2.000. Então, se o Estado do Espírito Santo tiver uma arrecadação de folha salarial de 20 milhões, está tendo de 10 hoje. Está tendo de 10. Então é interessante para o Espírito Santo? Não. Ela construiu alguma coisa? Não, porque ela pegou tudo pronto. A ferrovia que ela passa está pronta. Os armazéns, está tudo pronto. Não fez nada. Em Porto Velho, pegou tudo certinho que estava lá. Então, não fez nada. Então, o Estado do Espírito Santo, o que é viável para o Estado do Espírito Santo hoje? Que eu saiba nada. Nós fomos na concessão da VLI, nos debates públicos, e você via até dono de lojinha simples indo lá depor a favor da VLI. A pedido de quem? Eles estão fazendo a parte deles. Falta a gente fazer a nossa.
E dentro dessas concessões, gente, dentro dessas concessões, o que acontece? Tem aquilo que os sindicatos têm analisado, que, devido ao ataque que os sindicatos estão tendo da imprensa e tentando diminuir a força do sindicato, eu acredito que algumas coisas têm que ir na concessão. Algumas coisas têm que ir na concessão, algumas coisas têm que ir no novo marco de ferrovia, para proteger a classe trabalhadora. Vou falar alguns para vocês aqui. Por exemplo, máquinas autônomas. Nós estamos em 1924. Estou lá atrás ainda. Nós estamos em 2024. Daqui 30 anos, quem garante, se eles não quiserem, tiver tecnologia, trazer uma locomotiva lá da mina de Brucutu para Vitória sem maquinista? Quem garante? Com todos os riscos que uma máquina autônoma pode ter e tal, quem garante? Porque as recuperadoras de minério, que o operador ficava lá dentro, hoje ele está remoto. Hoje é remoto. Ele está num escritório, né, que ele opera lá embaixo. Mas, se você tiver 10 maquinistas para 10 máquinas, quem garante que, se for remoto, vai ser 10 pessoas tomando conta de 10 máquinas? Eu duvido. Então, tem que entrar nas concessões esse tipo de coisa, para garantir a presença do maquinista, independente da tecnologia que tiver autônoma, por questão de segurança da sociedade. Porque quem é que vai rodar o trem se tiver alguma coisa, alguma anomalia? Hoje é o maquinista, depois você quem? Vai espalhar talvez alguns pontos de alguns trabalhadores, sendo ali escravizados quase, que ela foi até denunciada sobre isso, não desse fato, mas de outros. Já tiraram, mas foi. Tem que garantir a presença do maquinista nas máquinas, independente das condições tecnológicas. Outra questão que também a gente prioriza. Você tem risco portuário, você tem se conquistar agora os riscos da mineração, mas o trabalhador ferroviário, ele não tem nada. Ele não tem, porque o eletricista, por exemplo, a periculosidade. Se ele toma um choque elétrico, ou ele fica aleijado, ou ele morre, dependendo da carga. Aí eu falo para vocês, ferrovia é diferente? Ferrovia, um acidente ferroviário, ou te mata, ou te aleija. Então tem que ter um adicional de periculosidade dentro das renovações. A lei perdida? Não sei. Renovação, novo marco regulatório, CLT, não importa. Tem que ter em algum lugar. A gente tem que trazer isso para o trabalhador. Felizmente, às vezes, as pessoas que as autoridades deveriam estar aqui prestigiando, não estão. Eles precisam ter as informações certas para poder até contrapor o capital. Então, vamos lá, gente. Máquina autônoma, risco ferroviário, manutenção. Que a manutenção da ferrovia seja feita pela empresa dona da concessão. Eu pego a concessão, que é minha, que eu tenho a responsabilidade de cuidar, e passo para terceiros, para quartos. A empresa dona da concessão, ela visa, nesse caso, custo. A terceirizada, ela visa custo e lucro. Como você acha que vai ter essa concessão? Como é que você vai ter essa manutenção? O que a gente quer evitar com essa demanda é isso aí. O vídeo, fazendo um favor. O que a gente quer evitar com esse requisito nas concessões, nas renovações, o impedimento de terceirização. Que quem faz o serviço, quem pega a concessão que tem que ser dona da manutenção, é para evitar tentar evitar o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Acordo com o Geo Maranhão. Esta quarta-feira, 8, um trem de cargas da Vale pegou fogo e ao menos 18 vagões ficaram completamente destruídos pelas chamas na região de Alto Alegre e Pindaré.
a cerca de 300 quilômetros de São Luís. Segundo a Vale, o incêndio aconteceu na altura do quilômetro 244 da estrada de ferro Carajás e não deixou perigos, mas o fogo se espalhou para entre os vagões. Ao todo, 22 dos 42 vagões foram desacoplados para não serem atingidos, mas 18 ficaram destruídos. O corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas no local. Os motivos que causaram as chamas ainda são apurados, mas já se sabe que o trem transportava combustível, diesel e gasolina e descapilou, ainda durante a madrugada. Logo depois, o fogo foi identificado e passou a se espalhar pelo trem. Por conta do incêndio, a circulação da ferrovia está suspensa, inclusive para passageiros que utilizam a ferrovia para viagens de São Luís ao Pará, o que estava previsto para acontecer nesta quinta-feira 9. A suspensão será até domingo 12, segundo a Vale. As imagens dessa matéria foram cedidas pelo produtor Jadeilson Alves. Isso vai fazer um ano. Agora em novembro, faz um ano. O trem Vitória Minas, ele passa 40 cidades. 40 cidades. Dessas cidades, 15, ele passa próximo da cidade. Não é igual Carajás, que é mais um trecho mais isolado. A Vitória Minas, não. 15 é dentro da cidade, 15 é próximo da cidade, 5 é no centro da cidade. 3, cidade com mais de 100 mil habitantes. Só Governador Valadares tem 270 mil habitantes. Imagina um acidente desse dentro de Governador Valadares. O que vai acontecer? A terceirizada sai fora, a Vale bota a culpa na empresa, né? Bota qualquer empresa, Veli, Vale, Rumo, seja o que for. Põe a culpa na terceirizada, que passa a não subir, não tem mais um rosto, e a Vale vai ser ainda boazinha, que vai sumir, para poder indenizar essas pessoas. Então nós temos que evitar isso. É esse um dos nossos maiores medos, né, preocupações nas concessões. A terceirização da mão de obra. A empresa dona da concessão, ela tem por obrigação ser a dona da manutenção. Esse é o terceiro item. O quarto item é o trem de passageiro, que a gente já falou lá atrás. A obrigatoriedade de ter o trem de passageiro, que a gente tem como os principais problemas das grandes metrópoles locomoção e lixo. São os principais problemas. Né? Locomoção e lixo. A gente colocando trem de passageiro, se você liga, uma cidade está a 30, 40 quilômetros de uma outra, ele tem uma oferta de emprego, você começa a abrir. Por exemplo, lá no Espírito Santo, Linhares, São Mateus, que está crescendo muito, demais. Se você tiver um trem de passageiro eficiente, que leva as pessoas para lá, e lá difícil mão de obra. A taxa de desemprego no Espírito Santo hoje é 4,3. O Brasil é 6 ponto alguma coisa, lá é 4,3. Tá. O negócio tá bonito para ir lá, não. Contratar. Então, se tivesse trem passageiro de Vitória, Aracruz, Vitória Linhares, longa distância, até um percurso pequeno, mas você pegaria pessoas e levar para trabalhar lá. Que às vezes não consegue oferta de emprego, já trabalhou nas empresas e tal, não consegue. Quer, né, uma nova vida lá para aquelas empresas. E não consegue. Então, você pode passar isso. Esqueci. Você ter a obrigatoriedade de ter o trem de passageiro, você leva isso para as pessoas. Então, a gente tem como primícia, se eu não esqueci de nada, o trem de passageiro, maquinista autônomo, manutenção pelas ferrovias, transparência nas renovações, nos aditivos de concessão. O que acontece? Você renova uma concessão. Aí há um desgaste danado para a gente conseguir mudar alguma coisa, incluir alguma coisa para a sociedade. Se a gente piscar o olho, faz um aditivo e tira. Adiantou de alguma coisa? Nada. Então, o que a gente pede
para isso, que qualquer aditivo que for feito, sindicatos, sociedade, sejam comunicados previamente para fazer um grupo e discutir o assunto e apresentar. Porque senão a gente assina um acordo para poder levar trem de passageiro, daí um tempo ela estrangula, não viabiliza, bota a passagem lá em cima e alega que não tem demanda. Então, tem que ter transparência nos aditivos de trem de passageiro. A Vale deixou de cumprir vários aditivos na renovação de 2020. Vários. Primeiro que não era nem ter feito a renovação da forma que foi. Ele descumpriu vários. O que aconteceu? O governo foi lá e fez vários aditivos, né? Abrindo mão dessas faltas de cumprimento de concessão. Então, assim, eu acho que eu falei todos os aditivos aqui que eu acredito que seja amplo para todos os ferroviários, seja da Vale, seja Vedreria, seja no Espírito Santo, seja no Maranhão, seja no Carajás, seja no Porto Alegre, qualquer lugar. Eu acredito que são demandas que é igual para todos nas renovações, que visa o futuro, não apenas o presente, mas visa também o futuro. Protege a sociedade, protege o trabalhador e protege a própria empresa. Protege a própria empresa. A partir do momento que você que você evita um acidente, isso é benéfico, não é só para o trabalhador que se machucou, a sociedade que foi atingida, não. Para a empresa também. Que o desgaste que ela tem, renovação do crime de Mariana, desgaste que está tendo. Então, assim, a gente leva também isso, o patronal, se ele abrisse as mentes, tirasse a venda que está nos olhos deles com dólares, né? Que a venda tem uma venda com dólares na frente. Ele conseguiria ver mais na frente. Uma coisa que seria ampla para todo mundo. Bom, gente, acho que eu não esqueci de nada, entendeu? Falei o que tinha e espero que a gente avance nas nossas demandas. Temos a questão das renovações que corre o risco de deixar vários trabalhadores desempregados, como ficou aqui os nossos colegas que estavam aqui do metrô. A gente tem que procurar um jeito de impedir isso, no caso da Bahia e outros locais mais. Então, são assuntos também que tem que estar na demanda, tem que estar na pauta para apresentar ao governo, mas acredito muito que essas 4, 5 pautas que eu trouxe atende também a qualquer lugar do Brasil, seja hoje, amanhã, lá na frente, para a gente não se precaver para daqui 100 anos a gente não sofrer o que a gente está sofrendo de coisas que não foi feitas 100 anos atrás. Beleza, pessoal? Forte abraço. Vamos que vamos. Câmbio!